cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és. Começa agora o programa Visão Espírita, consolando e esclarecendo a luz da doutrina espírita. Um programa sob a responsabilidade do Centro Espírita Chico Xavier de Cesarina, Goiás. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando-me a alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas. Jesus não foi simplesmente um legislador moralista. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda.
Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-nos o caminho que para lá conduz, os meios de nos reconciliar com Deus e nos prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Jesus é, sob o ponto de vista espírita, a maior figura da humanidade. É aquele espírito puro e perfeito que transitou pela Terra, que vem nos trazer aquela que Kardec chama de segunda revelação divina, a revelação do amor. 3 anos de vida pública foi suficiente para abalar os alicerces sociais, do direito, da justiça humanas consideradas. Subir no monte e entoar a canção das bem-aventuranças, como a grande síntese da sua vida, talvez represente a magnitude de Jesus. O seu nascimento foi eloquente porque nos ensina a humildade. E o seu término foi fabuloso porque fala do amor que se sacrifica doando a própria vida. Como espírito superior, ele emite considerações e modelos através dos seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus foram registrados a partir de 50 anos depois da sua morte física. 50, 60, 70, 80 anos depois da sua morte. Ficaram grafados em textos escritos pelos chamados evangelistas. Lá no Novo Testamento tem 4 evangelhos, que significam textos escritos por essas criaturas depois desse tempo que eu salientei. E ali nós temos um forte material sobre os ensinamentos morais de Jesus de Nazaré. Esses ensinamentos definem bem qual é o rumo deveria, melhor dizendo, ser o rumo da nossa humanidade. Jesus nos traz a revelação do amor, que é a revelação do que fazer, amar ao semelhante, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É a essência da mensagem de Jesus. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que desenvolveu e que ele falou está relacionado com esse empenho de passar para a humanidade aquela que seria a grande revelação, que é a revelação do amor. Jesus aponta que os homens deveriam viver num regime de solidariedade, num regime de fraternidade, de igualdade, de tolerância e de paciência entre si. Esse é o apontamento de Jesus. Se nós, aqui na Terra, vivêssemos sob o império desses ensinamentos, o nosso mundo seria muito melhor. Deveríamos ter aqui já instalada a paz, porque a paz é produto de trabalho feito com base nesses conhecimentos. Mas parece que a nossa humanidade ainda não acordou. Se fala muito de Jesus, se discursa muito sobre os seus ensinamentos, mas nós não temos ainda a prática viva desses ensinamentos no dia a dia de todos os nossos povos. Quando isso acontecer, nós realmente vamos instalar momentos importantes na vida dos homens. Mas os ensinos de Jesus não terminam com a morte, porque se não houvesse o ressurgimento de Jesus após a crucificação, nós não conseguiríamos entender toda a sua mensagem e não conseguiríamos dar o valor de que ela necessita. A imortalidade do Cristo, como sendo o seu ensinamento que daria sentido para toda a sua vida, faz de Jesus ser esse ícone, divisor da história, antes dele e depois dele, separando a cronologia do nosso tempo e deixando-nos a máxima da excelência do amor como sendo a atitude e o conteúdo de maior valor que a humanidade talvez possa entretecer hoje numa avaliação global da sua vida na Terra. Nossa dificuldade de viver o mandamento maior de amor a Deus e ao próximo é uma consequência de que ainda cultivamos dentro de nós os 2 vícios mais difíceis e mais radicais que estão na origem de todos os outros, o egoísmo e o orgulho. Esses 2 vícios que nos acompanham ao longo de tantas existências nos dificultam a pensar no outro,
a sairmos de nós mesmos, a olharmos o mundo na dimensão da outra pessoa, a reconhecer que o outro é tão importante, precisa ser feliz da mesma forma que eu preciso, a ver no outro um ser igual a mim, que precisa do meu respeito, da minha consideração. Então são esses sentimentos de autossuficiência, de cegueira em relação ao sofrimento alheio, que nos impedem de nos alinharmos com esse mandamento. Não se pode amar a Deus sem amar ao próximo, já dizia a tradição cristã. E Deus é amor. O amor representa a grande síntese da tradição judaico-cristã. Se mais de 600 mandamentos falam dentro da tradição hebraica, daquilo que se deve e não se deve fazer, e se eles podem ser resumidos em 10 postulados que caracterizam os 10 mandamentos, e se estes podem ser reduzidos a amar a Deus sobre tudo e a amar o outro como a si mesmo, aí está o grande desafio do ser humano, que é poder articular uma amorosidade que seja capaz dialeticamente de se expressar de si na direção do outro. Mas para que eu possa exercitar essa grande vocação do amor, que é uma vocação das entranhas do ser, é necessário que eu mergulhe nas minhas entranhas. É que a gente automaticamente acha que se ama, mas na prática o que nós vemos é que isso não acontece. Na verdade, na maior parte do tempo nós nos odiamos. E como odiamos a nós mesmos, jamais iremos acreditar na misericórdia divina. É muito comum você chegar para um médium ou para alguém que você considera superior espiritualmente e pedir: reze por mim. Por que você mesmo não reza? Porque você não acredita que Deus vai te ouvir, porque você tem certeza que não merece. Então, diante dessa circunstância, que é a culpa, eu mereço sofrer, ou a sensação complexa de inferioridade, eu não sou ninguém, eu não significo nada, você não consegue se expressar em termos de outra pessoa, quanto mais de Deus. Deus, então, fica mais distante. A gente tem aquela ideia, né? Como Ele é perfeito e eu não sou, Ele jamais vai me amar. Mas Ele não seria Deus se isso não fosse verdade. Então, enquanto a gente não metabolizar esse problema do eu, né? Nós nunca vamos amar a Deus como deveríamos. Então, quem não ama não conhece a Deus. Como eu posso amar se eu sou egoísta? Se eu só penso em mim mesmo? Amar a si mesmo não é ser egoísta. Amar a si mesmo é justamente prezar a nossa trajetória em alinhamento com a lei de Deus, que vai justamente proporcionar o nosso crescimento espiritual, a nossa melhor produção em relação à sociedade, onde quer que estejamos, no campo familiar, no campo profissional, enfim, porque isso é uma proposta de totalidade, que nos acompanha o tempo todo. Então, fazer esse movimento é um movimento em que a humanidade é desafiada, porque nós nos perdemos apenas na forma, na aparência, no cuidado corpóreo, que é muito importante no campo da higiene, da estética, da medicina estética, de uma boa estruturação física, sarar o corpo, mas não adianta ter o corpo sarado e a alma estar obscura, doente, esquecida. Então, o auto-amor não é uma atitude apenas periférica, de alguém que apenas parece bonito, ou parece que se gosta, ou parece que está bem. Quando fala, já se percebe que a pessoa está em descompasso com o corpo que é tão de manequim, de uma musa, de um deus grego. No entanto, quando a pessoa fala, nós não conseguimos ver o Deus, só conseguimos ver o corpo grego. Auto-amor é aquele que ousa fazer essa introspecção, essa incursão. E à medida que vai se fazendo, vai se descobrindo sombra e luz. E à medida que essa descoberta vai se estabelecendo, nós vamos fazendo essa alquimia da autoiluminação, em que o ser vai deixando fulgir, espargir a sua claridade interna de deuses que somos, de espíritos, centelhas com que nos caracterizamos, segundo os espíritos disseram Allan Kardec, e é essa movimentação que vai fazendo eu ficar bem comigo e necessariamente feliz com o outro, feliz com a natureza, feliz com o meu corpo, feliz de viver a vida. Então, quando a maturidade vai chegando para o espírito, aí sim, ele vai entendendo essa noção do amor e começa a colocar em prática. Porque aí o amor vai ser o centro e
intenção nas coisas. Então a nossa dificuldade de viver o mandamento maior de Jesus, de amor a Deus e ao próximo, cresce na medida em que nós valorizamos o nosso egoísmo e o nosso orgulho. E nós, então, padecemos as consequências que poderiam ser evitadas se fizéssemos o trabalho preventivo, recomendado há milênios e que está revisitado grandemente pela nossa doutrina espírita. Enquanto não aprendermos a enfrentar esses dois vícios diariamente, cotidianamente, olhando para o outro como alguém que tem o direito de ser feliz da mesma forma que eu tenho, a gente vai começar a construir dentro de nós esse indivíduo disposto a viver o mandamento maior proposto por Jesus. Então o que ele fez realmente, se nós imitarmos ou procurarmos viver na prática, é tudo de que necessitamos para sermos melhores, para crescermos, para evoluirmos, para sermos fraternos, solidários e amantes do bem. Então a fraternidade, através da mensagem do Evangelho, é indispensável à vida de qualquer ser humano, independente de religião, independente de raça, cor, sexo. Colocando Jesus e seus ensinamentos em nossas vidas, nós com certeza estaremos a caminho da evolução espiritual. Então, na verdade, a data do Natal é uma data simbólica que tem referência ao comércio. Porque o Natal de Jesus não pode ser um dia por ano. O Natal de Jesus tem que ser todos os dias. Há determinadas épocas em que parece que a humanidade se coloca mais perto de Jesus. Isso ocorre principalmente no final do ano, nas festas natalinas. Em dezembro, há muitas festividades envolvendo a figura de Jesus. As pessoas procuram mais as igrejas, pensam mais, até envolvendo a própria comemoração do Natal em Jesus. Com isso, cria-se um ambiente propício para que nós possamos receber assim, de uma forma mais intensa, os benefícios que a espiritualidade pode nos oferecer. A época do Natal, de fato, muda a energia da Terra. Não porque Jesus estava longe e chegou perto, mas porque o homem está se aproximando de Jesus, está abrindo as portas do seu coração para Jesus. Mas por que somos envolvidos por esses espíritos? E quando nós falamos espíritos superiores como Jesus, né, nós falamos espíritos bons. E é uma coisa interessante também que a gente deveria lembrar sempre, que Jesus não é o único espírito superior, né? Porque nós achamos que só Jesus é superior, mas são muitos os espíritos que estão na mesma categoria de Jesus ou muito próximos a Jesus e que nos assessoram. Mas por que eles nos assessoram com tanta intensidade, tão próximos de nós? Porque nós nos abrimos, nos envolvemos com toda a atmosfera do Natal, de Jesus, somos levados a esse envolvimento, a abrir o coração, a abrir a mente. Então fica muito mais fácil desses amigos espirituais nos assessorarem, nos envolverem, se aproximarem de nós. Então o interessante que nós aprendamos e nos conscientizemos é de que nós podemos estar sempre assessorados desses espíritos quando nós estivermos abertos, suscetíveis a isso. Nós temos junto de nós o chamado Espírito Protetor, o nosso anjo da guarda, um espírito altamente evoluído que está conosco 24 horas por dia, todos os dias da semana. Basta que a gente abra o coração pela prece, que peçamos a Ele o apoio, a ajuda, a coragem para enfrentar as lutas diárias, o esforço para vencermos a nós mesmos, para dominarmos as nossas paixões. Eles estão conosco todos os dias. Basta que abramos o nosso coração e que os busquemos naquilo que é relevante para a vida, que é o trabalho da reforma íntima, da construção de um mundo melhor dentro de nós. De fato, nós deveríamos ter o espírito natalino durante toda a nossa existência. Jesus dizia, né, a boca fala do que está cheio o coração. O homem tira do tesouro do seu coração aquilo que ele manifesta. Então, se as pessoas têm em si o bem, pode ser no fim de ano, no começo do ano, no meio do ano, e a presença dos bons espíritos com as grandes energias reparadoras e intensificadoras do ânimo para as vitórias que precisamos encetar, estarão presentes. Somos nós que abrimos essa possibilidade, porque Jesus, esse manancial de amor, de luz e de entendimento, ele não tem como apagar essa luz nos outros dias. Ele está sempre presente em nossas vidas. Acho que cabe a cada um de nós, nos outros dias do ano, também estar aberto para receber
todo esse amor, todo esse incentivo e toda essa luz que emana de Jesus. Jesus é o nosso sublime orientador. Se nós conseguirmos, na busca do Evangelho, que ele nos exemplifica, lutarmos contra essas mazelas que nos distanciam do espírito natalino, nós vamos ser mais felizes. Quantos de nós, quando se aproxima do fim do ano, nós sonhamos, nós idealizamos, nós criamos algumas expectativas, mesmo que depois nós não conseguimos alcançar, mas nós estamos vibrando numa outra sintonia. Vamos lutar para que esse espírito de festa preencha a nossa alma durante os 365 dias do ano. No momento em que nós transformamos o Natal num processo de comércio, automaticamente nos distanciamos emocionalmente. Deixa de ser uma representação de espiritualidade. E como é que isso começou? Começa com a exploração do significado espiritual. As pessoas querem vender. O que é que pode ajudar a vender? Então se explora tudo. Se explora o sexo, mas aí você cansa, se explora tudo que for possível ser explorado, a gente explora com objetivos comerciais, né? É a ânsia do mercado. O Papai Noel é um produto de uma sociedade consumista, capitalista, que vende. E Jesus é um modelo moral mais perfeito que foi dedicado ao homem. Nós ainda estamos distantes um pouco, bastante, desses modelos para a nossa planificação. Então o apelo de consumo, de festa, de confraternização é muito maior do que a própria mensagem que o mestre trouxe de esclarecimento, de libertação e de amor para a sociedade. Então, na verdade, a data do Natal é uma data simbólica que tem referência ao comércio, porque o Natal de Jesus não pode ser um dia por ano. O Natal de Jesus tem que ser todos os dias. Então, aquele que quer realmente comemorar o Natal, ele não se preocupa com o dia. Ele se preocupa com a sua vida em todos os dias. Mas como é que a gente pode, então, sair disso? Eu digo assim, a proposta espírita, ela é diferente, não é de adoração, é de reconhecimento do significado. Natal é aniversário de Jesus. Quem é Jesus? Então, no mês de dezembro, a gente pega tudo que é livro, filme sobre Jesus e a gente pede, coloca música, enfeitar a casa, só que não tem presente. Então, fazer do Natal o aniversário de Jesus é uma coisa interessante. Então eu peguei meus filhos para a gente distribuir alguns presentes para os mendigos na rua. Pegamos uns bombons, umas coisas assim e distribuímos. Que a gente vai fazer um trabalho parecido para eles verem o seguinte, é o dia de dar. De aí visitar o hospital, fazer coisas desse tipo. Mas como é que você lidou com a expectativa dos presentes? A gente mudou a data, né? Natal é dia de dar presente. Dia de ganhar presente é ano novo, né? Renovação, aproveita as liquidações, tem um monte de coisas. Então, como eles sabem que depois é mais barato, o resultado é superior, eles conseguiram se adaptar e foi um sucesso. Então, a gente transformou o ano novo nos presentes. Então, eles não ficam sem. Agora, a gente tirou do Natal aquele ônus. Então, o Natal que fique para Papai Noel, que as crianças ganhem presente, que a gente comemore uma série de outras coisas. Mas isso não tem nada a ver com Jesus. Com Jesus tem a ver com o resto da vida. Tem a ver com todos os dias, tem a ver com a nossa experiência, tem a ver com aqueles momentos em que, na intimidade do nosso ser, nós conseguimos ser um pouco melhores. Aí Jesus está comemorando o aniversário e nós estamos dando um presente para ele. Nós colocamos a caridade como algo distante. E a caridade é algo que pode ser construído e praticado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Até tempos atrás, a caridade era aliada, digamos, a um outro assunto chamado esmola. Então, oferecendo a esmola, você estaria sendo caridoso. A esmola significa um bem material, um dinheiro, por exemplo, ou qualquer outro objeto. Então, se ligava à ideia da caridade, a ideia de se dar alguma coisa para alguém que dela estivesse precisando. Hoje já se tem uma outra ideia a respeito de caridade. Não de dar coisas para as pessoas. Digo sempre que se você oferece alimento para uma pessoa que está com fome, você não está sendo caridoso, porque essa é uma obrigação social. Nós não podemos assistir uma pessoa passar dramaticamente pela fome e ficar insensível. Então, é um comportamento digno, socialmente falando, você oferecer alimento e ajudar as pessoas naquilo que elas mais precisam. Mas isto não é caridade.
Caridade é muito mais do que isso. No Livro dos Espíritos tem a pergunta: o que é a caridade, a verdadeira caridade? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E a caridade é, por assim dizer, a mãe de todas as virtudes. É o máximo do amor, como dizia Paulo. Se nós não tivermos caridade, tudo mais que nós fazemos não faz sentido. Porque do respeito, da compreensão, da solidariedade e do exercício da fraternidade, nós estamos demonstrando a verdadeira caridade, sim. E os espíritos que avançam espiritualmente, eles exercem isso com naturalidade. Compreendem as nossas limitações e não aguardam de nós aquilo que nós ainda não podemos oferecer. E, portanto, pacientemente aguardam que a gente chegue a alcançar um estágio maior na evolução também. Para que a caridade seja uma atitude natural das pessoas, é preciso que haja principalmente a eliminação do egoísmo, porque o egoísmo tem sido a raiz de todos os males. Enquanto a gente não vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, vamos ter dificuldades em praticar a mensagem de Jesus, que é exatamente o antagonismo de tudo isso. É o desprendimento, é a humildade, é a fraternidade. São qualidades inerentes à alma. E se você não se liberta dos vícios da alma, fica difícil de você praticar o Evangelho. Daí a dificuldade que a grande parte da humanidade tem de seguir os ensinamentos de Jesus. Porque eles não são fáceis. A maioria diz que são dificílimos, até concordo. Difíceis sim, impossível jamais. Cada um querendo pode enfatizar, se dispor, procurar praticar o que Jesus ensinou, e então ele vencerá qualquer barreira e com certeza atingirá a plenitude de que todos nós precisamos como espíritos a caminho do encontro com ele. Nós colocamos a caridade como algo distante, e a caridade é algo que pode ser construído e praticado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quando controlamos uma emoção ruim, quando atendemos com respeito, com consideração as pessoas que conosco convivem, quando controlamos um pensamento agressivo, uma palavra ríspida. Todas as vezes que praticamos o hábito constante das boas ações, vamos incorporando a caridade em nós. A caridade não vai cair do céu em nossas vidas. Não vamos nos transformar em espíritos paladinos da caridade de uma hora para outra. É um processo lento de construção por intermédio do bom hábito, da prática constante e permanente. No nosso atual momento evolutivo, eu acredito que ainda demande realmente o que chamaríamos de esforço. Não é alguma coisa que nos causa um prazer momentâneo, é alguma coisa a que ainda nos entregamos por força de uma disciplina. Mas começa assim. Na medida em que a gente vai vivendo no cotidiano, no dia a dia, este enfrentamento dos nossos vícios, dos nossos defeitos, nós vamos praticando a caridade e ela vai se tornando habitual. É o hábito que faz com que a gente mude. Então temos que fazer, temos que praticar e não ficar esperando que um dia nos transformemos em paladinos da caridade. Podemos realizá-la na dimensão do agora, na dimensão do hoje. Hoje é o momento. Agora é o momento. Faça melhor hoje, buscando construí-la passo a passo, gota a gota, até que ela se torne espontânea, natural na vida de cada um de nós. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec registra uma passagem muito interessante, na questão 625, quando ele pergunta aos benfeitores espirituais qual é o modelo que nós temos para que nos norteie na existência nossa. E os benfeitores espirituais respondem, Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia de comportamento. Muitos na humanidade foram guias, poucos foram modelos. O nosso objetivo na Terra é, sem dúvida, nos tornarmos criaturas melhores. É buscarmos essa evolução. E essa evolução, ela é de dentro para fora. Nós todos já estamos dotados de potencialidades divinas. Jesus, um modelo de maior expressão que passou pelo planeta Terra, o espírito mais elevado que nós conhecemos, ele nos disse claramente: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então eu diria que a grande dificuldade, a maior dificuldade das pessoas de modo geral, é conhecer o Evangelho, com a base na reflexão, no entendimento maior, sentir realmente o significado do Evangelho.
para que depois possamos colocá-lo em prática, né? Se nós ficarmos apenas nas águas da superficialidade, nunca conseguiremos vivenciar o Evangelho, até por desconhecer como nós vamos colocar em prática o que está inserido no próprio texto do Evangelho. Seguir os passos de Jesus é uma tarefa fundamental na vida de cada um de nós. Buscar se aproximar desse espírito superior, desse espírito puro. É um trabalho cotidiano que se faz por um caminho relativamente simples. Basta a gente cada dia procurar ser melhor do que o dia anterior. Ninguém evolui sem começar esse processo. E o melhor processo de evolução é o processo de correção no dia seguinte dos erros que cometemos no dia anterior. Então, a todo instante que nós praticamos coisas de benefício às pessoas, seja no nosso ambiente familiar, seja no nosso trabalho ou na via pública, todo bem que nós pudermos fazer às pessoas, isso reverterá em coisas, em benefícios para cada um de nós. Obviamente que é impossível nós aplicarmos na inteireza todos os ensinamentos que o Mestre trouxe para a gente. Mas devemos, pelo menos, nos esforçar para buscar aqueles ensinamentos que são mais próximos de nós, mais próximos da nossa realidade. E esse ensinamento, ou esse progresso, vai sendo realizado aos poucos, porque, enquanto espíritos imortais, sabemos que não é possível atingir a perfectibilidade que Jesus nos ensinou através de uma única encarnação. Mas necessitaremos do concurso de várias encarnações para ir aplicando cada vez de forma mais homogênea, contínua, esses ensinamentos que o Mestre nos legou há mais de 2000 anos. Então, acho que primeiro nós temos que nos ver como espíritos em evolução. Primeiro nós temos que nos ver como as criaturas queridas e amadas de Deus, que nos enviou o modelo de Jesus para nos mostrar como é que se faz, como é que se constrói esse caminho. Por isso, Jesus foi o maior homem da terra, porque conseguiu viver aquilo que estava dito. E vivendo, ele conseguiu estabelecer o amor como sendo a plataforma da felicidade de todos os homens. Jesus não veio destruir a lei. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Você está ouvindo o programa Visão Espírita. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. Comentário do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 22, intitulado Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? João 1, versículo 38. Comenta o benfeitor. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto,
é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Belíssimo versículo, extraído do capítulo 1 do Evangelho de João, no qual o evangelista conta dos primeiros discípulos que procuravam a Jesus. Vale a pena ler o relato. Capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, novamente, João Batista, com 2 dos seus discípulos, estava de pé ali. Ao ver Jesus circulando, diz: Eis o Cordeiro de Deus. Os seus 2 discípulos ouviram-no falando isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, diz-lhes: que buscais? O benfeitor Emmanuel, ampliando o sentido do versículo e da passagem em específico, nos diz que hoje Jesus se encontra nas portas de todos os templos religiosos da terra, fazendo a mesma pergunta: que buscais? Porque a aquisição de valores religiosos é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. São pérolas que nós recolhemos da lição, tal qual essa: a vida é em si conjunto divino de experiências. Mas recolher os elementos de iluminação íntima, erguer a nossa alma para Deus, trabalhar definitivamente os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos desejos, deveria ser o propósito sublime de todos aqueles que se aproximam dos templos religiosos e, em especial, daqueles que procuram a figura do Cristo. Porque aprendemos nessa lição que o trabalho de Jesus é aperfeiçoar os nossos sentimentos, elevando a nossa alma para a espiritualidade superior. Que buscais? Permanece a pergunta. É nos propósitos, na busca do coração, que nós identificamos a posição de cada um e a posição do nosso próprio espírito na jornada evolutiva.
Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Certa vez, uma criança de 7 anos perguntou à sua mãe, que era a famosa apresentadora de programa de TV: "Mãe, por que na tela da televisão você sempre aparece sorrindo e feliz, e em casa está sempre séria e nervosa?" A mãe, pega de surpresa, respondeu: "É porque na televisão eu sou paga para sorrir." E a filha, mais que depressa, tornou a perguntar: "Mãe, quanto você quer ganhar para sorrir também em nossa casa?" A pergunta da garotinha nos oferece motivos de reflexão. Por que não sorrir no melhor lugar do mundo, que é o nosso lar? Por que não dar para os nossos tesouros mais preciosos o melhor? Você já parou para observar um irrigador de grama em funcionamento? Girando, ele irriga toda a grama à sua volta. Mas quando chegamos mais perto, observamos que a grama que está próxima do irrigador está seca. O irrigador molha a grama que está distante de si, mas não consegue molhar a grama que está mais próxima. Será que em nossa família estamos agindo à semelhança do irrigador de grama? Se estamos, é hora de mudar com urgência. Verifiquemos que quando um amigo vem à nossa casa, colocamos um sorriso no rosto. Procuramos ser prestativos, companheiros, perguntamos como ele está, o que tem feito. Somos extremamente simpáticos. Nosso rosto é a própria expressão da alegria e da camaradagem. Batemos carinhosamente em suas costas. Olhamos com respeito e amizade nos seus olhos. Sorrimos e sorrimos muito. Toda a nossa atenção durante o tempo em que ele está conosco é para ele. Deixamos as nossas atividades habituais, largamos o jornal, deixamos de assistir o programa de TV que tanto gostamos. Termina a conversa, o amigo precisa ir embora e despedimos-nos. Acompanhamo-lo até a porta, ficamos acenando até que ele desapareça na rua. Agora, voltamos para o interior da nossa casa e para a nossa família. Como que num passe de mágica, nosso rosto se fecha, ficamos carrancudos. Vamos ler nosso jornal em silêncio e que ninguém nos perturbe. Passamos a ser outra pessoa. Junto ao amigo, somos pessoas simpáticas e sorridentes. Junto à nossa família, somos antipáticos e exigentes. Por quê? Será que os nossos amores não merecem a nossa atenção e o nosso carinho? Se você se deu conta que está agindo mais ou menos como um irrigador de grama, reverta logo a situação, ainda hoje, enquanto você está com seus filhos, sua esposa, seus pais. Seja alegre. Converse. Interesse-se pela vida deles. O que eles fazem enquanto você está na escola, no trabalho, na rua? Eles estão com algum problema? Gostariam de contar? Sorria. Conte histórias de bom conteúdo. Relate fatos de sua experiência. E sorria. Sobretudo, abrace com carinho, beije com amor. Agindo assim, nossa casa se transformará em um lar. E ainda hoje, seremos mais felizes. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Até o próximo programa. Olá, eu sou Cosme Massi e vamos para mais uma questão enviada pelos nossos espectadores. Todos nós temos um espírito protetor? Quem são eles? Allan Kardec vai discutir em O Livro dos Espíritos
lá na segunda parte, quando ele vai tratar da influência dos espíritos no mundo corporal, vai nos mostrar que todos, sem exceção, temos um espírito protetor, que é um espírito, no mínimo, na escala espírita, espírito bom. Vamos observar isso. Discutimos já numa outra questão enviada aqui pelos nossos espectadores as diferentes ordens dos espíritos. Os espíritos bons são aqueles que não cultivam nenhum sentimento ruim, não tem nenhuma das nossas paixões ruins, estão muito distante ainda daquilo que nós somos como espíritos imperfeitos. Eles já avançaram muito, conhecem muito, dominam completamente as suas emoções. Poucos são os que encarnam no planeta Terra e quando encarnam, diz Kardec, encarnam em missões muito especiais. Então todos nós, sem exceção, temos um espírito protetor muito evoluído, que sendo o nosso espírito protetor, nos atende sempre, como diz Kardec. Não temos esse espírito distante de nós, que não nos escuta, não, próximos, muito próximos a cada um de nós, que podemos conversar com eles diariamente pela prece, pela meditação, por esta conversa que podemos fazer com um amigo que nos ajuda, que nos auxilia, que responde às nossas dúvidas, que nos ajuda a vencermos os nossos defeitos, a enfrentarmos as nossas imperfeições. Veja que não é um espírito distante, ele é distante do ponto de vista evolutivo, está muito mais evoluído que cada um de nós, mas não é distante do ponto de vista da comunicação, da interação, da possibilidade de chegarmos até ele com os nossos pensamentos, com o nosso desejo sincero de aprender com eles. Veja o quanto isso é importante na visão espírita. A gente tem esse espírito que nos assiste permanentemente, diariamente. Vai dizer Kardec, não importa que esse espírito esteja encarnado num outro planeta. A maioria dos nossos protetores estão encarnados em outros planetas porque são espíritos bons da escala espírita. E na Terra são muito poucos os espíritos bons encarnados. Então, mesmo estando, diz Kardec, em outros planetas, eles nos atendem porque captam o nosso pensamento, conversam conosco, nos orientam, nos inspiram gratuitamente, sem nos cobrar nada, sem exigir de nós nada, a não ser o desejo de aprender, de crescer e de evoluir junto deles. Então façamos uso desta possibilidade concedida por Deus, que, como disse Kardec, esta é uma missão que lhes foi dada por Deus. Eles têm o dever de nos assistir e nos assistem com carinho, com afeto. Todos nós, repitamos, temos um espírito protetor que é, no mínimo, um espírito bom da escala espírita, portanto, muito evoluído. Isto sem exceção. Então não adianta usar dessa falsa modéstia dizendo, eu sou um espírito imperfeito, não tenho acesso aos bons espíritos. Mentira! Todos temos acesso diário, permanente ao nosso espírito protetor, que é um espírito muito evoluído. Os grandes espíritos, as almas nobres, as almas evoluídas, nos atendem sempre. Basta que a gente tenha o desejo de vencer as nossas paixões ruins, de vencermos e dominarmos os nossos defeitos. Com este propósito, nós somos sempre atendidos. Não há nenhum espírito superior que esteja distante de nós desse processo de comunicação. Todos nos atendem, em especial os nossos anjos guardiães. Muito obrigado aí pela pergunta e voltemos numa nova oportunidade respondendo com Allan Kardec. Muito obrigado. Deus, obrigado por tudo que farás hoje. Obrigado porque sei que nunca irá me desamparar. Que mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor sempre estará presente.
Obrigado pelas desilusões. Elas me ensinaram que não devo colocar todo o meu coração em nada que existe aqui na Terra e que, fazendo isso, sofrerei menos quando algo não der certo. Obrigado pelas lágrimas, pois elas lavam a minha alma e me fazem enxergar as coisas de forma diferente. Obrigado por colocar em meu coração o dom de perdoar. E assim sendo, sei que sempre serei perdoado por ti. Obrigado, Senhor, pelo amanhecer. Ele me mostra que sempre posso recomeçar. Obrigado também pelo anoitecer. Ele me faz lembrar que tudo nessa vida é passageiro e que nenhum momento da vida, seja ele bom ou ruim, durará para sempre. Obrigado pela consciência que tenho de que tudo nessa vida depende unicamente de ti e que um dia todos possam enxergar que sem ti nada somos, nada somos. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és. Você acabou de ouvir o programa Visão Espírita. Muita paz a todos.